Glória a Deus. Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Amém? Vamos aproveitar a posição que estamos e vamos abrir as nossas Bíblias no livro de João, capítulo de número 3. Nós estamos aqui, para os irmãos que estão acompanhando, estamos no sexto passo ou no sexto tópico, como melhor você entender, sobre princípios bíblicos. Falta apenas um. Nós estamos falando já há 6 semanas sobre princípios bíblicos, porque há uma confusão, né? Uma confusão. A gente vê algumas pessoas que misturam, né, princípios e costumes. E elas querem fazer de costumes princípios e querem fazer de princípios costumes, e infelizmente não vai dar certo, vai trazer algum tipo de problema no meio da caminhada. Princípios é algo que é imutável, nunca vai mudar. Princípio é desde que o mundo foi fundado, desde que Jesus estabeleceu os seus princípios, eles continuam, permanecem, são os mesmos, não mudarão. Enquanto houver sol, enquanto houver chuva, enquanto houver dia, enquanto houver noite, os princípios permanecerão os mesmos. Agora o costume muda-se tempos em tempos. Por exemplo, estou vendo ninguém de túnica aqui, né? Jesus, na época dele, se utilizava, usava túnica. Não estou vendo ninguém, pode ser que algum outro deve ter uma sandália de couro, mas sempre quando vamos sair, fazer uma passeada, dar uma caminhada, alguma coisa desse gênero. Então, o tempo vai mudando os costumes, as pessoas vão mudando, e nós não podemos tentar ou fazer com que a igreja, por exemplo, traga alguns costumes de 100 anos atrás. Não vai dar certo. Chame as irmãs aí. Pergunto para elas se elas querem voltar a lavar roupa batendo na pedra na beira do rio. Não, vão ficar bicuda, vão ficar braba. Não querem, porque mudou, as coisas mudaram, né? Pergunta para os irmãos se eles querem voltar a sentar nos bancos de madeira que a gente tinha na sala, né, irmão João? Não queremos, o sofá é muito confortável. Então muitas coisas vão mudando, e claro que sempre mudam para melhor. Então nós estamos falando sobre princípios, e Deus tem nos abençoado. Quero pegar como tema hoje para falar de caráter cristão, João capítulo de número 3. Logo após o pastor Edmundo tem uma palavrinha que ele quer falar, porque senão no final não vai dar certo daí, né? Mas enquanto eu for fazer a leitura, para nós podermos se localizar, João capítulo 3. Nós vamos ler até o verso de número 5, diz assim: Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, sabemos que és mestre vindo de Deus, pois ninguém poderia fazer estes sinais miraculosos que tu fazes, se Deus não fosse com ele. Jesus respondeu: em verdade te digo, que quem não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Poderá voltar ao ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: em verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Pai, nós te damos graça, te louvamos, te bendizemos e mais uma vez te agradecemos por essa oportunidade. Senhor, eu quero te pedir, como sempre peço, Pai, todas as vezes que o Senhor me dá a oportunidade de ministrar a tua palavra, eu tenho pedido que o Senhor leve cativo em cativeiro os pensamentos dos teus servos, Pai. Para que de nenhuma maneira, Pai, para que de forma alguma os nossos inimigos espirituais consigam tirar a produtividade da tua palavra. Que ela possa entrar em nossos corações, permanecer em nós, fazer morada, e no momento em que houver necessidade, ela possa florescer, fazendo com que tenhamos sucesso, tanto na vida secular, como na vida espiritual. Senhor, que a tua palavra produza nesta noite o efeito necessário pela qual ela está sendo enviada. É o que eu te peço e te agradeço, certo da tua resposta, no nome santo de Jesus, e os que concordam comigo dizem: amém. Tome o seu assento. Pastor Edmundo? Então tá bom, então tá ótimo. Deixa eu apresentar alguns irmãos. Está conosco aqui o irmão Luiz Henrique, está ali o irmão Luiz Henrique, a irmã Silvia e a irmã Laura.
Deus abençoe vocês, são muito bem-vindos, é uma alegria estar conosco aqui, tá? Muito bom a presença dos irmãos. Também está conosco o futuro genro, né, do nosso pastor, como é que é o nome? Luiz? Marcos e Raquel, olha lá. Deus abençoe vocês. Morumbi 1, pastor Eliseu, né? Bom demais. Mande um abraço ao seu pastor, nosso grande amigo, é muito bem-vindo. Mais alguém? Deixa eu ver se temos mais alguém que nos visita. Os demais são nossos, né? Também com carta de mudança, o nosso presbítero, irmão Roberto Ferreira, e a irmã Isabel da Silva, vindo ali do Parque do Patriarca. Fique em pé ali, nosso companheiro, que bênção. São muito bem-vindos para nós, é uma satisfação imensa estar ali os filhos. É muito bom ter vocês aí, vamos para a batalha, vamos trabalhar. Vamos todos dar um bem-vindo, bem alegre, bem contente. Vamos dizer juntos, 1, 2, 3. Sois bem-vindos em nome de Jesus e volte sempre. Amém? Meus irmãos, caráter cristão. Eu coloquei caráter cristão, poderia falar só um estudo sobre caráter, mas eu coloquei caráter cristão, porque haverá um tópico aqui que é só o cristianismo que faz. É só nós que seguimos a fé em Jesus Cristo, é que temos esta prática. Quando a gente fala de caráter, a gente vai falar de conduta, da forma de vida, de como agimos, de que maneira se comportamos. Eu fiz algumas definições aqui sobre caráter, para ficar bem claro para os irmãos. Caráter é um conjunto de características e traços relativos à maneira de agir e de reagir de um indivíduo ou de um grupo. É um feito ou um feitio moral. Caráter é a forma que nós nos comportamos. O conjunto das qualidades e defeitos de uma pessoa é que vão determinar a sua conduta e a sua moralidade. Isso é o seu caráter. Caráter, na realidade, todo mundo tem. Todo mundo tem caráter. Porém, pode ser bom ou pode ser mal. E é isso que nós vamos estudar aqui nessa noite. O texto que eu li fala de um homem extremamente culto, entendido, fala de um mestre da lei, de um profundo conhecedor das Escrituras, de um homem de muito respeito dentro da nação de Israel, mas que não conseguiu entender quando Jesus disse que necessário era nascer de novo. Nos versículos seguintes, Jesus chega a dizer para ele e fala: sendo tu mestre em Israel, não entendes tu o que eu falo? Se você não entende as coisas normais, como vão entender as coisas espirituais? Então, caráter, querido, todos nós temos caráter. Agora, vamos descobrir qual é a conduta ou qual é a forma certa de agirmos, de um bom caráter ou de um mau caráter, de uma pessoa que é uma pessoa que tem um comportamento exemplar ou uma pessoa que, infelizmente, a sua conduta ela é muito reprovável. Caráter, queridos, é o que Deus sabe o que você é. Reputação é o que as pessoas pensam que você é, ou o que as pessoas acham que você é. A reputação é que as pessoas falam de mim. Caráter é o que Deus sabe o que realmente eu sou. Então são duas coisas distintas, porém, pode ser que alguém nunca me viu, pode ser que alguém me vê pregar, pode ser que alguém me vê orar, me vê fazendo alguma coisa e faça uma avaliação da minha vida. Isso é minha reputação. A pessoa pode me julgar pela maneira de falar, pela alguma coisa que eu tenha feito. Isso pode, a minha reputação é a forma das pessoas me verem. Agora, o meu caráter é a forma que Deus sabe que eu sou de verdade. É a maneira, é quem eu realmente sou diante de Deus. De Deus não tem como ter só reputação, porque Deus sabe o caráter de cada ser humano. Ainda que algumas pessoas quase ou conseguem nos enganar através de uma boa reputação, de Deus não tem como, porque Deus sabe perfeitamente o caráter de todas as pessoas. Caráter é o que eu sou no oculto. Caráter é o que eu sou sozinho. Caráter, queridos irmãos,
é o que eu faço quando ninguém me vê. Quando eu estou solito, quando eu estou sem ninguém me olhando, é a minha conduta que eu tenho comigo mesmo, é a conduta que eu faço quando eu estou sem ninguém me observando. Caráter é eu me olhando no espelho e sabendo realmente quem eu sou. Um escritor, ele disse em um dos seus livros, ele falou algo, achei interessante, que ele disse assim: caráter bom ou mau é aquele que você olha na frente do espelho. Automaticamente já é revelado ali o nosso caráter. O caráter é isso, é quando eu estou sozinho, quando não tem ninguém perto, é o que eu faço quando ninguém está me olhando. Caráter é o que eu faço ou o que fazemos debaixo de pressão. Porque tem pessoas que perdem o caráter em momentos que são pressionados por alguma coisa. Pô, estou com uma dívida muito grande. E apareceu um esquema muito legal, fácil de fazer, fora da moralidade, fora do querer, mas vai me resolver o meu problema aqui agora, eu acho que ninguém vai saber, eu vou levar vantagem nisso aqui, eu vou lá e realizo. O meu caráter vai aparecer ali, está sendo revelado. Quando a gente está debaixo de muita pressão, por exemplo, algumas pessoas mentem, né? Eu vou falar isso um pouco na frente. Então o caráter, ele aparece nesses momentos. O que é o caráter? Ele aparece quando nós estamos debaixo de muita pressão, quando fazemos alguma coisa ali o caráter do homem e da mulher se manifesta. Porque ali ele vai ver, vai mostrar se ele vai dar o jeitinho ou se ele vai permanecer íntegro na sua posição. Não é fácil. Caráter é a natureza básica de todo ser humano que o torna responsável por seus atos diante de Deus e dos homens. É a natureza básica de todo ser humano que o torna responsável por todos os seus atos diante de Deus e diante dos homens. É por isso que é pouca gente que tem um bom caráter. É pouca gente que trabalha, que luta, que permanece íntegro, ainda que as situações sejam as mais adversas. Não são todas as pessoas que têm condições. A maioria, infelizmente, elas cedem à pressão ou algumas dificuldades para ter um prazer ou ter uma solução momentânea. Um exemplo disso nós podemos ver a pessoa de José e a pessoa de Sansão. Duas pessoas totalmente distintas. Um se manifestou o seu caráter, não é verdade? Um manifestou o caráter fugindo de uma situação adversa, o outro, infelizmente, cedeu. Então, nota-se que dependendo da situação e da pressão, o caráter é manifestado. Caráter moral é a voz secreta que temos na alma que nos acusa ou nos absolve dos nossos atos. Forte, né? Caráter é a voz secreta que temos na alma, que nos acusa ou que nos absolve dos nossos atos. É aquele negócio que a gente fez, a gente sabia que não devia fazer. Mas a situação... Nós tivemos uma escola bíblica aqui um dia que uma pessoa falou: pastor, mas se for assim ninguém vai para o céu. Vai, claro que vai. Jesus disse no livro de Mateus capítulo 19, para muitos isso é difícil de entender, mas para vós serão esclarecidos. Há situações que a pessoa acaba manifestando uma má conduta e a sua mente, aquela voz secreta, automaticamente revela para ela: você não devia ter feito isso. E quando fazemos o correto numa situação muito adversa, essa mesma voz se manifesta dizendo: parabéns, isso é o ato de um homem e de uma mulher de caráter. Está dentro de nós, não se aparta, não foge, está o tempo todo junto conosco. Caráter no grego, aí a coisa é um pouco mais complexa, porque a Bíblia diz que o significado de caráter no grego é imagem. Então, se eu sou um bom caráter, eu sou imagem de quem? Vamos lá. E se eu sou um mau caráter? E aí? Porque no grego, no original, do caráter que tem na Bíblia, em vários lugares, não vou dizer a quantidade porque não me lembro agora, a palavra caráter, ela tem seu significado no sentido literal de imagem.
Então, se eu sou um bom caráter, eu sou a imagem, o que se cumpre lá no livro de Gênesis, eu sou a imagem e a semelhança de Deus. Se eu sou um mau caráter, o sangue de Jesus tem poder, né? É forte, né? Mas tem que falar, senão a gente nunca vai aprender. Vamos lá, o caráter, ele não é herdado. Tem muito pai bom, tem muito pai que tem um caráter ilibado, um caráter extraordinário, que o filho não seguiu a mesma conduta. O filho já saiu fora daquilo que o pai ensinou. Aliás, a maior herança que um pai pode deixar para um filho não é uma casa, não é um carro, não são bens materiais. A maior herança é um caráter, é um bom caráter, ensinar o filho a ser homem de verdade. Porque eu disse aqui na semana passada, vou tornar a repetir, é um texto que eu acho muito lindo, sempre gosto de me utilizar dele, que quando Davi vai passar o bastão do reinado, vamos dizer assim, quando vai passar a vez do reinado para Salomão, Oséias, primeira coisa que ele diz para Salomão, sê homem. Foi a primeira coisa. Depois, pastor, que ele disse assim, teme a Deus, faça as coisas certas, mas primeiro ele disse, ser homem. Ser homem significa ter um caráter aprovado. Independente das circunstâncias e das condições, se manter íntegro e fiel. Então, caráter não é herdado, caráter é construído. Por isso que Jesus disse para Nicodemos, necessário você nascer de novo. Construir em você um novo caráter, uma nova maneira de vida, uma nova conduta. Como que se manifesta o caráter? Primeiro, eu peguei 3 pontos aqui, que eu achei os mais importantes, porque são vários, mas como o nosso tempo é bastante resumido, eu peguei os 3 que eu achei mais importantes para trazer para os irmãos. Primeiro lugar, como o caráter se manifesta? Primeiro, no modo de falar. Você já sabe o caráter da pessoa quando ela fala. Você já viu que tem pessoas que só sai da boca dela baboseira? Só besteira? Tem gente que ela fala o tempo todo as piadas, brincadeiras, coisas, tudo envolvido com alguma coisa pecaminosa. Crente faz isso, mas tem alguns que fazem. Poucos, mas tem quem faz. Mas faz. O problema é esse, que tem gente que infelizmente, pelo falar, você já começa a ver a manifestação do caráter. Às vezes não é por palavras pecaminosas, por brincadeira, mas por palavras maldosas. O tempo todo ela está falando mal de alguém, nunca está satisfeita com nada. Meu conselho como pastor, escapa-te por tua vida, foge pelas campinas, não fique junto, porque não vai ser algo proveitoso. Primeiro ponto que você vai ver a manifestação do caráter é no modo da pessoa falar. Provérbios 18 e 21, a Bíblia diz assim, a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Então, infelizmente, às vezes a gente vê alguém destruído, a gente vê alguém passando por situações extremamente adversas, vê pessoas que jamais terão sucesso na vida, jamais, porque o tempo todo elas estão se utilizando de uma ferramenta que poderia ser bênção para a vida dela, fazendo com que a vida dela vire uma maldição. A minha vida não vale nada, a minha vida é uma desgraça, o meu marido não presta, a minha esposa é uma praga, e assim vai indo. Os meus filhos, não vai dar nada esses moleques. Pode ter certeza, irmãos, porque Paulo diz, em parte falamos e em parte profetizamos. Infelizmente essas pessoas vão colher o fruto dessas palavras. Eu coloquei aqui que as pessoas, muitas delas, elas se manifestam porque elas mentem. Tem pessoas que são viciadas em mentira. Lembra do seminário que eu dei aqui sobre os pecados matrizes? Que eu falei da mentira, não é verdade? Tem pessoas que mentem por costume.
Ah, lá na igreja tinha 400 pessoas, mas eu sei que tinha 200. Ah, o meu carro é isso, e aquele outro, mas sabe que o carro não é. As pessoas mentem simplesmente porque acostumaram a mentir. E aí a Bíblia diz que quem mente é filho. Poxa, é muito forte. Mas a gente parece que deixa passar desapercebido. Xingam sem nenhum tipo de problema. Xingam. Eu já vi homens, mulheres, já vi homens que estavam numa posição que da boca dele não poderia sair jamais uma palavra daquele porte, xingar outra pessoa assim, quase matar ela espiritualmente, porque ele era alguém de valor no reino de Deus. Todos somos, mas tem alguns, um pastor, por exemplo, xingar uma pessoa, se tiver alguém do lado, vai falar, se pastor é desse jeito, imagina que não é o resto, eu vou cair fora. Xingam, criticam, murmurar, graças a Deus não tem ninguém que faz isso, né? E eu quero deixar uma palavra aqui de murmuração, irmãos, para vocês entenderem que a Bíblia deixa claro que quem murmura não sai do deserto. Arruma um lado e estraga o outro. Tá? Não entre por esse caminho. A Bíblia diz que morreu 23 mil porque murmuraram contra Deus. Então murmurar não é uma boa coisa. Amaldiçoa o próximo, sempre, não, aquilo ali não presta, aquilo ali não vai dar nada, aquilo ali é isso, aquilo ali é um filho do diabo, mas tem uma boca que eu vou falar para vocês, aí você já conhece o caráter dessa pessoa. Algumas eu coloquei aqui, inclusive, blasfemam ou maldizem os seus próprios familiares. Graças a Deus que no povo cristão não tem isso, né? Filho do inferno, louca, não sei o que, e xinga, e vai amaldiçoando. O menino reprovou um ano no colégio, disse que não vai dar nada. Isso é um burro. Meu Deus, o mundo espiritual, os demônios estão assim, ó. Fala mais que eu quero fazer só o que você está mandando fazer. Idiota, burro, seu ignorante, você jamais vai ser alguma coisa na vida. Isso nunca deve ser proferido por um pai ou uma mãe para um filho. Nunca. Um pai cristão, uma mãe cristã, nunca. Você está literalmente sentenciando a tua família à miséria. E aqui um pontinho interessante, irmãos, eu contei aqui domingo retrasado, ou terça, não me lembro. Tem uns que usam a boca para blasfemar o nome de Deus, ou para se utilizar do nome de Deus em vão. Contei para vocês de um membro da igreja do Jardim das Flores, de um irmão do Jardim das Flores, da qual eu pastoreava, e ele veio da América, comprou alguns imóveis e decidiu que ia morar no Brasil. Ficou 30 dias aqui, chegou em mim e falou, jamais eu vou morar nesse país. Mas por quê? Já não conquistou o que você queria e tal? Pastor, eu nunca vi brincar tanto com o nome de Deus igual se brinca nesse país. Então, para mim não ir para o inferno, eu vou voltar para a América. Já não aconteceu com você? Que alguém chega, Jesus chegou no céu, viu o boteco aberto e não sei o quê, vamos ver, você usa o nome de Deus como se fosse uma piada. Alguns têm a coragem de brincar de línguas estranhas. Meu Deus do céu. Brincam com isso. Como se fosse uma coisa banal, como se fosse uma coisa como se fosse algo ridículo. Acham que o nome de Deus não tem peso nenhum e pode se brincar. Deus pegou um busão, Deus pegou não sei o quê, Deus fez aquele outro e fazem de Deus uma piada. Pelo amor de Deus, irmão. O povo hebreu, o povo judeu, tirou todas as vogais do nome de Deus para ficar impronunciável. Para que eles nem falassem o nome de Deus, para que não viesse a pecar contra. É impronunciável o nome de Deus para os judeus. Eles não usam, não falam de maneira nenhuma. E a gente leva o nome de Deus como piada. Então aí você já começa a ver o caráter de uma pessoa dessa que banaliza
o sagrado, banaliza o próprio Deus que ele serve. Eu coloquei um texto aqui, meus irmãos, muito de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito, e poderoso também para refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freio nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam, e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus que, sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram como um bem pequeno leme para onde quer que a vontade daquele que as governa. Assim também a língua é um pequeno membro, e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo. E inflama o curso da natureza, e é inflamada pelo inferno. Está na Bíblia, não sou eu que estou falando. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear, está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitona, ou a videira produzir figo? Assim tampouco uma fonte pode dar água salgada e água doce. Tiago 3, do versículo 1 ao 12. Então, pela boca a gente se conhece o caráter. Pelo jeito de falar, a gente já dá para dar uma... Primeiro ponto que há a manifestação do caráter é no modo de falar. Começou com muita coisa fora do normal, fora daquilo que a Bíblia recomenda, a gente tem que ficar meio suspeitando. Efésios 5, versículo 4. Da vossa boca não saia torpezas, não saia parvoíces, nem chocarrices, que não convém, mas antes, ações de graça. Quem sabe o que é torpeza, o que é parvoíce, chocarrice, vocês sabem o que é? Gracejos, piadinha, brincadeiras, que nós estávamos acabando de falar agora há pouco. Então, a primeira forma que se manifesta o caráter do ser humano é pelo modo de falar. Por isso que quando for falar, vamos falar coisas que edificam, vamos falar coisas que produzem alegria, vamos falar coisas que motivam, coisas que alegram, vamos falar coisas que dão vida, vamos falar coisa que traz esperança, não é mesmo? Vamos falar coisa que faz com que as pessoas fiquem animadas, fiquem felizes, porque às vezes a gente chega perto de uma pessoa, a gente vai no intuito de buscar alguma coisa boa daquela pessoa e a gente sai totalmente decepcionado, porque a boca daquela pessoa é um sepulcro aberto, só sai coisas que não prestam. Fala mal de todo mundo, fala mal do sistema, fala mal do pastor, fala mal da igreja, fala mal do pai, fala mal da mãe, fala mal de tudo. O tempo todo você só vê da boca dessa pessoa coisas que não edificam. Segundo ponto que se manifesta o caráter de um ser humano é pelo seu comportamento. Primeiro, pelo modo de falar. Segundo, pelo seu comportamento. Por exemplo, comportamento no meio social. Você vai ver uma pessoa de uma boa conduta quando ela se comporta no meio das pessoas de uma maneira honesta, de uma maneira leal, de uma maneira íntegra. Você vai notar que essa pessoa, ela realmente é uma pessoa digna de aceitação. No meio social, coloquei aqui, queridos, que muitas pessoas, elas são levadas facilmente pelo suborno, elas querem ganhar de alguma maneira, elas vão lá e vou resolver esse probleminha aqui. Ah, mas esse problema não pode, não é esse o caminho. Peraí que eu tô com 50 aqui, nós já resolvemos esse tipo de coisa. Pensou um cristão parar numa BR, o policial chegar nele, falar assim, olha, você vai ser multado porque o farol do seu carro estava apagado. Não, quanto vai ser a multa? Vai ser 250 reais. Não, peraí,
pega meus documentos aí, coloca uma de 100 no meio e mostra pro cara lá. Cristão. Procura jeitinho para poder ver se leva vantagem. É conduta de um homem íntegro? É? Claro que não. Nós fomos parados por um policial uma vez e o meu menino estava sem o cinto de segurança. E o policial falou assim: você vai ter que pagar uma multa. Falei, amém. Isso faz uns 10 anos, 12. Eu estava indo para a cidade de Laranjeiras do Sul. Falei, rapaz do céu, quanto que é essa multa? Eu estava daquele jeito, sabe? Estava daquele jeito. Quanto que é essa multa? É tanto. Falei, não tem o que fazer, então vamos, o senhor faz a multa. Ele saiu para lá e ficou lá. E o outro rapaz, o outro policial ficou ali, rodeando e tal. Eu pensei, será que se eu fosse lá falar com ele, mostrar meus filhos aqui atrás, ele ia ficar com dó de mim, né? Uma Belina, Juarez, 80, meu Deus, ele vai ficar com dó. Pensei no meio do caminho, falei, Jesus amado, eu sou evangelista da igreja. Fiz a volta, voltei para o carro, esperei ele trazer a multa. Mas a tentação é muito forte. Me lembrei, graças a Deus, falei, aonde que eu vou fazer um negócio desse? Meu filho está dentro do carro, já pensou os dois sentados lá, o pai foi lá e deu um dinheiro para a polícia não multou meu pai. Pronto, deformei o caráter do meu filho para o resto da vida. O policial trouxe a multa, falei, muito obrigado, Deus abençoe o senhor. Vamos ver quando der, nós vamos pagar essa multa aí. Então você nota pelo comportamento, queridos. Já viu aquelas pessoas que pegam coisas emprestadas e nunca mais devolvem? Já conhece alguém desse jeito? Nunca vi, pastor. Não tem isso. Você quer perder um amigo? Tem amigos que a gente se perde de uma maneira bem fácil. Empresta um dinheirinho para ele, Rafael. Quando ele estiver vindo na outra esquina, ele corta a volta. Não é que é errado pedir um dinheiro emprestado e nem errado emprestar. O errado é você não chegar para a pessoa e dizer para ela assim, não, eu estou sem condições de pagar, mas assim que der eu vou lá te pagar. Sabe aquele negócio do mercadinho? Você vai lá, o dono do mercado gostou da sua cara, foi com o teu jeito. Não, irmão João, quando a coisa estiver feia, pode vir aqui e pega uma coisinha que quando você puder, você paga. Aí o camarada vai, pega fiado naquele mercado, o tempo passa, ele começa a cortar a volta lá na outra quadra para comprar no outro mercado, que ele não quer pagar aquela dívida que ele tem no mercado. Poxa, seria mais fácil ele chegar para o dono do mercado, estou devendo 1.000 para o senhor aí, tenho só 500, foi o que eu recebi esse mês, e não tenho o que fazer, vou te pagar o 500 aqui, e vou para casa comer o último bolo, que nem diz a mulher lá de Segunda Reis, e vou morrer. O que o dono do mercado vai dizer para ele? Não, pegue aí o arroz e o feijão que você precisa, assim que você vai recebendo, vem me pagando, paga 50, paga 100. Quando ele sabe que há interesse de pagar, também há interesse de vender. Agora, quando o cara já pega no pulo aqui, não quer pagar, isso aqui é enrolado. E às vezes a gente acaba encontrando algum cristão, irmãos, que gosta de comprar e não pagar. Pode acontecer de ter uma situação difícil? Claro que pode. Mesmo, fiz um negócio num carro há pouco tempo atrás, fiz um negócio erradíssimo, comprei um carro, depois já um mês depois comprei outro em cima daquele, que eu queria um carro melhor, de repente me embaracei. Aí comprei aquele, depois comprei outro, vendi os dois para pagar a dívida, fiquei sem carro, mas não perdi o nome. Aí que está a diferença. É melhor isso ou não? Agora, tem gente que ostenta uma condição sem poder viver ela. É um desvio de conduta, é um desvio de caráter, para não dizer um mau caráter. Que parece meio forte daí para dizer, né? Mas tem situações que a gente precisa resolver ela da melhor maneira possível. Qual que foi a opção? Marinês, estamos devendo, se deixar vai acumular, vai ficar mais difícil, o que é que fazemos? Vende o carro. Pronto, vai lá, vende o carro. Paga as dívidas, fica tudo certo. Ninguém vai te cobrar na rua, ninguém vai te ligar. Ninguém vai chegar e dizer, aquele é teu pastor? Teu pastor, aquele cara ali? Está me devendo, ó. Tempo que está me devendo, não me paga a conta. Então a gente tem que cuidar. São coisinhas que a gente precisa realmente cuidar.
Eu coloquei aqui no comportamento social a forma que a gente lida com o dinheiro. O dinheiro também, muitas vezes, ele acaba sendo um senhor na nossa vida, né? E o dinheiro não pode ser senhor. O dinheiro tem que ser servo. O dinheiro não pode te dominar. O dinheiro não pode ditar as regras da sua vida. O dinheiro tem que ser o teu escravo, literalmente. Você fazer com ele aquilo que você quer. E tem pessoas que, pelo dinheiro, o caráter dela vai a zero. A conduta dela vai a zero, porque o procedimento é muito errado. Para conquistar, para possuir, ela faz N manobras, N coisas para poder obter o dinheiro. Desvaloriza o seu moral, desvaloriza o seu caráter por alguma quantidade de dinheiro. E o duro é que quando a gente faz as maracutaias ou as falcatruas, Deus, ele nunca fica sem testemunha, né? Sempre tem alguém que vai falar para alguém. Sempre tem alguém, você lembra daquele... Você sabe, você está conversando com alguém, de repente, eu conheço ele. Conhece, fiz um negócio com ele. O cara me deu um tombo que foi te contar. E ele é pastor da igreja agora? Ele é pastor. Estou falando porque eu sou pastor e ninguém vai se ofender, né? Ele é pastor agora. Ih, rapaz, então vocês estão roubados de pastor. Então a gente precisa lidar com essa situação muito bem. Se for preciso, vende o que for necessário, mas para que você tenha o seu nome guardado. Quem participou do seminário Valores Reais da Vida aqui? Levanta a mão. Meu Deus, só 2, 3 pessoas. Lembra que eu falei que um dos primeiros valores reais da vida de um homem é o nome. Nome. Só temos um. Eu tenho um irmão que é contador, ele tem um escritório grande aqui na cidade, e ele diz assim, ele não é evangélico ainda, ele fala assim, cara, cuida do teu nome, você só tem um. Perdeu esse, você não vai achar outro. Então a gente precisa entender que o comportamento, como a gente se comporta no meio das pessoas com honestidade, com lealdade e com integridade. Porque também a questão lealdade, eu vou dar um abraço no pastor Marco ali, meu amigo, não sei o que lá, de repente eu vou no irmão Adair e falo, Marco, não vale nada. Desvio de caráter. Vale nada o homem. Desvio de conduta. Acabei de dar um abraço, acabei de abraçar o homem ali, rapaz. Daí já vou e já falo mal para o outro. Então isso é falta de lealdade, é deslealdade, isso é um caráter que está deformado, precisa trabalhar ele. Comportamento espiritual, para nós não atrasarmos aqui. Fidelidade e intimidade. Somos evangélicos, né? Servimos a Deus. Primeiro, a gente prega algo, mas não vivemos o que pregamos. Poxa vida, ver aquele homem pregar é coisa do céu. Meu Deus, não dá para perder. Mas ver a vida dele no dia a dia é uma desgraça. Então a gente literalmente desprega com a vida aquilo que falamos com a boca. É um caráter deformado, é um caráter que precisa ser moldado. Tem vida de igreja, mas não tem vida com Deus. O que é intimidade? O caráter, eu acabei de dizer, é o que somos sozinhos. Pastor, eu sou fraco em tal coisa, eu estou lutando para vencer um vício, eu estou lutando para aquilo. Maravilha. Contanto que Deus saiba disso da tua boca, maravilha. Agora, se você tentar enganar até Deus, aí você está com um problema muito grande. Então, o nosso comportamento, seja social ou espiritual, no comportamento social aqui tem um negócio interessante do menino, né? Que o pai dele chegou no restaurante e estava lá o preço do almoço, do jantar, e aí criança de até 6 anos não paga nada. Aí o garçom chegou, quantos anos tem a criança? 6. O menino, pai, o senhor não lembra que eu fiz aniversário mês passado? Eu fiz 8. O senhor me deu um presente? Poxa, e daí a cara do pai? Não, o pior não é a cara do pai, o pior é o filho, vai crescer de que jeito? Meu pai tentou dar um nó em vintão no restaurante, R$20. Então o caráter é esse tipo de coisa, irmão, essas coisinhas pequenas. Quer ver um negócio interessante de um mau caráter? O telefone toca. Quem está do outro lado da linha? Aquela pessoa extremamente indesejável, que não quero falar com ela. O filho pega o telefone. Fala que eu não estou, filho. Fala que o pai não está. Fala que o pai não está.
Meu pai não tá. Ai, ai. Se for menina, escuta essa, os pais aí. Se for menina, ela vai sair com a Joana, ela vai sair com o João, e quando ela voltar, ela vai dizer, eu saí com a Joana, pai. Minha amiga. Porque ela aprendeu com o pai a mentir. Ela aprendeu ali dentro de casa, nessa situação. Então, quando ela viu que o pai resolve a situação desse jeito, ela sai com o João, mas chega em casa, filho, você estava, filha? Estava com a Joana, minha amiga da faculdade. Tudo certo, vai dormir, tá bom, beleza. Mas era o João que estava na história. Como vai cobrar? Se a gente foi lá, infelizmente, estragamos, moldamos errado o caráter, né? Segundo modo de manifestar o nosso caráter no comportamento, tanto social como espiritual, nem se fala, irmão. Espiritual eu acho que a pessoa ela tem que ter uma vida de sinceridade com Deus, de intimidade, ser muito aberto com Deus, porque não adianta levar Deus de qualquer jeito. Deus sabe o que tem dentro de cada um dos corações que aqui estão. Deus sabe perfeitamente a intenção do coração do ser humano. Então, a melhor coisa que existe para um bom caráter é expressar, declarar e mostrar para Deus quem você é de verdade. Deus, eu sou esse cara aqui. Se o Senhor quiser uma mudança, me transforme. Eu estou apto a ser transformado. Eu estou pronto a receber uma transformação. Mas eu sou esse cara aqui que o Senhor está vendo. Que tem uns que... Já viu? Eles pegam o microfone, né? Você dá uma oportunidade ou alguma coisa, chega no lado dele no banco. Acho que ele vê que a igreja tem gente, ou alguém está do lado. Ó amantíssimo, potentíssimo meu Deus, Deus de glória e de vitória, sabes tu quanto eu te amo, és o maior, o magnânimo, o melhor dos meus. Alguém ora assim em casa? Fala para mim se alguém ora assim em casa. Não, em casa a gente ora assim. Meu Deus, me ajuda. Pelo amor de Deus, Jesus, me dá um jeito desse negócio. É desse jeito. Mas daí a gente recebe uma unção diferente, com microfone, com cadeira de igreja, não sei, o negócio. A gente dá risada, mas é muito sério. É muito sério. É o caráter, é o comportamento espiritual. Já viu alguém pegar o microfone e falar, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, me livra da pornografia. Ah, Jesus, me livra de... Não fala. Não, a gente não fala isso aí. A gente não acho bom não falar mesmo. Fala só para Deus. No microfone é melhor não falar. Mas já viu alguém fazer isso? Mas a gente, às vezes, eu já vi pessoas orando, falando, Senhor, o Senhor tem que transformar a vida daquele pastor, o pastor não vale nada. Meu Deus do céu, pastor, ele está matando a igreja. Até quando o senhor vai aguentar aquele homem lá na frente? Gente, já não ouviram isso, gente? Eu já ouvi, eu não estou brincando. Mas graças a Deus que eu não era o pastor da congregação. Senão eu tinha ficado em depressão, tinha ficado mal. Não, tem os do lado que dizem, é verdade! Fala, Deus! Fala, Deus! Terceiro ponto que se manifesta o caráter de um ser humano. Marcou aí, primeiro no modo de falar, segundo no comportamento, terceiro nos vícios. Eita, problemão. Mas tem solução, tá? 1 Coríntios 6:12, vamos ler o que está escrito ali. 1 Coríntios 6:12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nem uma. Então a gente tem que tomar cuidado, porque algumas pessoas acabam entrando no caminho dos vícios, porque deixam ser dominados por algum tipo de coisa. O que motiva uma pessoa a ficar viciada? E quais são os vícios que a gente acha muito comum no nosso meio? A gente vê, por exemplo, assim, vícios de murmuração, vícios de pornografia, vícios de bebidas. Será que tem? Não, acho que isso não tem. Tem? Olha, tem.
vício de bebida, vício de fumar. A pessoa, quando ela se liberta ali, na maioria das vezes a gente na Assembleia de Deus vai batizar alguém que ela já está livre do vício do cigarro, né? A maioria das vezes a gente faz isso. Então é muito raro a gente encontrar uma pessoa que esteja na igreja ainda fumando, né? Acho que eu não. Quando está fumando, a gente está trabalhando com ela, orando, jejuando para que Deus livre. Mas a bebidinha não, aí a gente já cai para um vinhozinho, a gente já cai para um negócio. Agora está na moda, tem uma cervejinha aí que não tem álcool, está tudo certo, e sabe, a prateleira de cima lá, todo mundo bebe, todo mundo faz, então eu também estou com eles agora, estou bebendo também. Tá tudo certinho. Mas não fico bêbado não, pastor. Fico alegre, mas não bêbado. Fico meio feliz. Mas bêbado eu não fico, consigo andar. Então existem alguns vícios, por exemplo, hoje nós estamos lutando muito com o vício da pornografia, com o vício da masturbação, são coisas que são violentas, que trabalham contra a vida das pessoas. O que motiva esses vícios? Primeiro, solidão e aborrecimentos, más companhias, fuga de problemas, busca do prazer, o hedonismo, um Deus poderoso. Prazer é um Deus poderoso. Tem gente que serve a Jesus pensando que Jesus é hedonista. Pensa, o hedonismo é um Deus que só proporciona prazer. É a busca incessante pelo prazer. Rebeldia, desejo de aceitação e abuso de medicamentos, né? Tem pessoas que literalmente são viciadas, só dormem se tomar remédio. Deu uma dorzinha no calcanhar, um remedinho. Toma remédio o tempo todo. Esses dias eu estive lá na casa do meu pai, minha mãe falou, filho, conversa com teu pai, que teu pai não pode ver mais um comprimido em cima da prateleira. Falei, fica tranquilo, vamos resolver isso aqui agora. Qual que é os que a senhora toma? Esses aqui. Então coloca isso aqui em cima da geladeira, os outros vamos jogar tudo no lixo. Que ele olhava o comprimido com dor de cabeça para tomar. Nem estava. Minha mãe disse que ele nem está com dor de cabeça, mas ele viu o comprimido, tomava o comprimido com dor de cabeça. Falei, quando ele não acha o comprimido, ele não tem nada, ele está bom o dia inteiro, porque ele trabalha, ele tem um sítio, ele mora no sítio, negócio de boi, de vaca, tira leite dia e noite lá, fica lá e ele está sempre bem, aí, mas vê um comprimidinho com dor de cabeça, vou tomar esse comprimido. É como se fosse um doce, uma formiga vendo um doce que ela, quando vê, já vai em cima. Então tem pessoas que é viciada nisso, eu só consigo dormir se eu tomar um remédio. Experimenta ficar uns 2 dias sem tomar aquele remédio. Vai dormir a noite inteira, vai roncar. Tem gente que é enferma, precisa, a gente entende, mas não as pessoas que se viciam nesse tipo de coisa. E elas acabam, por causa desses sintomas de solidão, aborrecimento, más companhias. Más companhia, cara, bebe um pouquinho, amigo. Você não se escandaliza, não acredito. Para com isso, rapaz, só uma dosinha, 2 dedinhos, não vai dar nada. Forte. Esse é bom. Más companhia, a maioria das vezes é más companhias que leva a pessoa a voltar às práticas que ela já tinha deixado, que ela já tinha abandonado. A gente tem um instinto que a gente classifica pessoas. Eu olho para o pastor e olho ali para ele e falo, esse cara aí é mais do que eu. Esse cara é da prateleira de cima. O que ele fazer, eu vou fazer também. Aí ele está lá, a gente tem esse tipo de coisa, de fazer uma autoavaliação. Aí ele chega e fala, eu gosto de fazer tal coisa que é reprovável. Mas como ele está fazendo, eu não vou ficar por baixo. Não, vou fazer também. Vou chegar junto, mostrar que eu sou o cara. E aí, infelizmente, o problema acontece. Nós temos um casal aqui que foi convidado para uma festa, não está aqui nessa noite, e chegou naquela festa de cristão, festa do povo de Deus. Eles, como sendo pessoas muito bem-sucedidas na sociedade, de um nível social, assim que fala, um pouco mais elevado, né? Foram convidados e tal, e foram. Chegou lá, champanhe, mamãe, um monte de coisa. Ele falou, mas isso aqui não é festa de crente? É, tudo crente. Não, nós temos um pastorzinho lá de 1,65 m que não deixa nós fazer essas coisas. Pede para a gente não fazer isso. Não, mas não dá nada não. Porque eu sempre disse aqui que não dá nada não é o nome do ônibus, que o ponto final dele é no inferno. Esse é o nome dele, o itinerário dele, não dá nada não. Sobe nele para ver onde vai parar. Não sobe nele, em nome de Jesus. Quando chegar, manda passar direto. Fala, eu estou esperando o outro. E eles se levantaram,
muito educados, falou, gente, não leve a mal, mas a gente não vai permanecer, a gente vai ir. Foi embora. Integridade, irmão. E o que leva, quais as consequências dos vícios? Descontrole, em vez de diminuir, aumenta os problemas, compromete a saúde, degenera a família e destrói a vida financeira. Qualquer tipo de vício, irmão. O vício, na realidade, ele é uma idolatria, porque ele é algo que está dominando essa pessoa. E se ele domina, o vício é maior do que Deus, então acaba sendo uma idolatria. Então é melhor você orar, buscar, pedir para Deus para que te liberte. Lutar contra isso, dentro das suas possibilidades, para que você possa vencer. Eu fiz uma perguntinha aqui sobre esse ponto de vícios, para você não me responder, mas para você levar para casa. O que domina a tua vida? O que tem domínio sobre você? Se o que tiver domínio sobre você não for do agrado de Deus, nós vamos começar hoje um programa de oração, de leitura da Bíblia, de fé, de ajuda, para que isso seja derrubado, destruído da sua vida e o nome do Senhor seja glorificado. Ter o vício não é o problema é não querer vencê-lo. Amém ou não amém? É querer acostumar com ele, achar que está tudo bem tendo ele, aí é um problema. Nós vamos falar para vocês aqui daqui uns dias sobre as 7 igrejas da Ásia, e tem uma igreja lá, irmãos, que o povo servia a Cristo, mas era amante de Satanás. Olha que coisa interessante, era casado com Jesus Cristo, mas era amante de Satanás. Vai ser forte isso aí também. Quarto e último ponto, por causa do nosso horário, que manifesta o caráter do ser humano, é a sexualidade. Isso manifesta muito, a gente vê muito o caráter do ser humano através da sexualidade ou da vida sexual. Ali aparece pessoas que você vê a conduta dessa pessoa, deste homem, dessa mulher, muitas vezes, quando ela se manifesta, né? Eu coloquei aqui, queridos, em primeiro lugar aqui, sobre pornografia e masturbação. Salmo 101, versículo 3. Não porei coisa má diante dos meus olhos. Odeio a obra daqueles que se desviam, não se pegará a mim. Primeiro é lutar para não cair nesse laço. Porque segundo a ciência, segundo as nossas psicólogos que tem aí, é pior do que o vício do crack. Eu também não posso dizer como é que é o vício do crack, porque eu nunca fumei crack. Mas disse que é feio o negócio. Então a Bíblia diz, não porei coisas más diante dos meus olhos. Então é bom fugir, se ficar, cai. Mateus 5, 28 e 29 diz assim, eu porém vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Claro que Deus não está pedindo para você pegar uma faca e arrancar teu olho, mas está pedindo para você lutar com todas as tuas forças para vencer esse mal. Você não vai ver, a gente não vai ver nenhum texto assim muito claro, direto, falando sobre masturbação, mas eu me lembro de um pastor aqui na Central, eu vim ver ele pregar um dia, achei bonita a pregação dele. Ele falou assim, alguém perguntou para ele, e a masturbação é pecado? Ele falou, se você conseguir dar glória a Deus no final, não. Eu achei forte aquilo ali. Se você conseguir dar glória a Deus no final, não é pecado. Alguém consegue? Não dá, né? Então a gente tem que lutar. Lutar. Se acontece, não vamos parar, não vamos perder a luta, vamos batalhar para vencer tanto a pornografia como a masturbação. A pornografia, ela tem inúmeras ramificações que podem trazer prejuízos incalculáveis para uma família, para um casal, para um jovem, porque o jovem vai casar e ele vai achar que a moça ou o moço que ela vai casar vai fazer aquelas mesmas práticas que ela viu na pornografia. E aí ela vai se decepcionar no casamento, porque jamais vai fazer aquilo. Aquilo são atores, estão trabalhando, estão fazendo aquele negócio ali para obter lucro. E aquilo ali é algo que é abominável a Deus.
Então, um moço que é viciado em pornografia, quando ele casar, ele vai achar, poxa, minha esposa vai ser a Mulher Maravilha, né? E aí ele pode se decepcionar, porque ela vai ser uma santa, uma mulher de Deus, e que vai realizar aquilo que a Bíblia diz e que Deus colocou no coração. Segundo ponto da sexualidade, adultério e fornicação. Provérbios 6, 32 e 33. Assim, o que adultera com uma mulher é falta de entendimento. E aquele que faz isso destrói a sua alma e achará castigo. O adultério é pecado. Não pode. A Bíblia diz, queridos irmãos, que deixará o homem, pai e mãe, e unir-se a uma mulher. E os dois serão uma só carne. Aí lá em Coríntios a Bíblia diz, o homem que entra uma prostituta se torna um com ela. Ele passa a ser prostituto também, ele passa a se contaminar. O adultério é pecado. O adultério não pode. A Bíblia diz em Romanos capítulo 16, se não me foge a memória, que o adultério Deus julgará. Porque existem casamentos que estão em crise, e aí a mulher dá uma segurada no negócio, para o marido cair. Aí quando o marido cai, ela fala, estou livre para casar. Ô glória, meu marido caiu, ele que pecou, agora ele que vai para o inferno, eu vou casar de novo, estou liberado. Não está. Porque existem obrigações, tanto do marido como da esposa, no âmbito do relacionamento sexual. Ó, quer ver um negócio que é forte e que está na Bíblia? 1 Coríntios capítulo 7, versículo 5, a seguir a Bíblia diz que o homem não tem poder sobre o seu, mas tem a mulher não tem poder sobre o seu, mas tem o marido é o dono do corpo da mulher. E a mulher é o dono do corpo do marido. Então tem que entrar num consenso, num acordo. Porque não vem com essa história, meu marido adulterou, eu estou livre, vou casar de novo com o Carlão, que também está livre lá na igreja. Não tem essa história. Deus vai julgar a situação. Deus vai ver o porquê do adultério. Está escrito, e o adultério, Deus julgará. E o adultério tem outro problema. Se o que adulterar se arrepender, o que tem que fazer? Não é fácil. Bom, não sei, graças a Deus. Não sei. Mas não é fácil. Mas a Bíblia diz que tem que perdoar. Fornicação, pastor. O que é fornicação? O adultério é o relacionamento íntimo de um homem casado ou de uma mulher casada com uma terceira pessoa. Fornicação, o que é? É a relação sexual entre duas pessoas solteiras. Pecadão. Pecado. Olha o que diz a Bíblia. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas que lhes é bom ficarem como eu. Mas se não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que arder em desejos. Casa aí, rapaziada. Ora a Deus. Casa em nome de Jesus. Porque a Bíblia diz para vocês se apartarem sexualmente só para oração. Pois o resto, Deus está abençoando. Está na Bíblia, em Coríntios capítulo 7. Efésios 5 e 3. Mas a fornicação e toda impureza ou avareza, nem ainda se nomeia entre vós como convém aos santos. Apocalipse 22 e 15. Ficarão de fora os feiticeiros, fornicários, adúlteros e os que amam e cometem a mentira. Pastor, nem uma vezinha? Nem. E se eu já fiz? Pede perdão. Se arrepende, vai para Mateus capítulo 6, abre a porta do teu quarto, entra no teu quarto, fecha a tua porta, busca o teu Deus em oculto, que o teu Deus no oculto te responderá. Pede perdão. Não pode. Não quero ver como é que é, vai que eu caso, não dá certo. Mas não pode. Está aqui, fornicação, adultério e fornicação também não pode. Vai demonstrar o caráter desse moço e dessa moça que você está junto com ela aí. Tá? Começar a querer muita gracinha, falei, não vai dar certo esse negócio. Homossexualidade. Nós somos cristãos, também não aceitamos. Deus não aceita. Olha o que a Bíblia diz, e semelhante também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamarem em sua sensualidade um para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles não se importaram de ter o conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso,
para fazerem coisas que não convêm. Romanos 1, 27, 28 e 29. Nosso negócio é homem e mulher. É o que Adão e Eva fez. É que jeito, é o padrão família lá do Jardim do Éden. Deus separa um homem e uma mulher para fazer deles uma família. Eu fiz outra pergunta aqui para nós terminar. Qual é o testemunho das mulheres a teu respeito? Não, qual o testemunho das mulheres da tua igreja, do teu trabalho, do teu ambiente social ao teu respeito? O que as mulheres falam de você, homem? Homem de Deus, homem abençoado, não dá para dar bobeira, não dá. Tem umas gracinhas que a gente não dá para ficar perto. O que as mulheres falam a teu respeito? Não só da igreja, que às vezes na igreja a gente veste uma máscara, né? De santidade, não me toca, por favor, fica longe de mim. Vai pegar na mão, a gente já leva lá longe, né? E aí, às vezes, fora a conduta é diferente. O que as mulheres dizem? Quando olham para você, que é homem, nós estamos falando de caráter. O que elas falam do teu procedimento? A outra pergunta, o que os homens dizem a teu respeito, mulher, na tua igreja, no teu trabalho, na sociedade? Quando eles olham o teu comportamento no teu vestuário, por exemplo, eles olham o jeito de você se vestir, como é que eles falam? Oh, mulher de Deus, aleluia. Será que é assim, às vezes? Será que às vezes não fica constrangido? Será que às vezes o comportamento não leva mais à sensualidade? Porque às vezes tem mulher casada e solteira também, isso não importa para nós que somos cristãos. Que elas literalmente parecem um atrativo humano. E a gente que é homem sabe o que eu estou falando. Segundo a ciência, segundo a psicologia, a mulher tem 59 lugares no corpo dela que produzem excitação ao homem. Chama-se pontos erógenos. E aí tem umas que já quer mostrar tudo, aí a coisa complica. Naturalmente ela já tem isso, foi Deus que deu. Foi Deus que colocou, não foi o diabo não. Só que é para ela se preservar para o seu esposo, para o seu marido. Ela tem 59 lugares que produz excitação no homem, que são pontos erógenos. E às vezes a gente vê algumas irmãs, entre aspas, que deixam muito a desejar. Porque mais parece um produto de alguma vitrine do que mulher de Deus. Então, a pergunta é essa. Para os homens, qual o testemunho das mulheres da tua igreja, do teu trabalho, do teu ambiente social ao teu respeito? E para as mulheres, qual o testemunho dos homens na tua igreja, no teu ambiente de trabalho, no teu convívio social a teu respeito? Eles dizem que você é uma mulher de Deus? Caráter. Eu costumo dizer uma palavra, alguém disse que eu sou meio radical, vai mostrar para fora o que já está dentro, está cheio, está grande, só vai expor o que já está lá dentro. Então por isso que a gente trabalha muito em cima disso, cuide muito da sua conduta, porque a mulher é algo especial de Deus e ela tem que se valorizar, porque às vezes algumas mulheres, no âmbito de ficar bonita, ela se torna vulgar, é diferente. Tem que tomar muito cuidado entre beleza e vulgaridade. Vira produto de cobiça, vira produto de comentários. Estamos falando de caráter, amém? Ninguém fique triste, tá? Vamos terminar. Como moldar o caráter cristão? E aqui nós terminamos. Primeiro lugar, não haverá um caráter moldado por Deus se não houver oração. Ou a igreja desperta para isso, ou nós sucumbimos. Não haverá, pastor, uma forma, outra forma de moldar um caráter a não ser, em primeiro lugar, pela oração. Porque quando você começa orando, quando você levanta pela manhã orando, que você tem tempo para oração, o teu dia é diferenciado. Você sabe das tuas fraquezas, você expõe as tuas fraquezas, você expõe as tuas falhas, e durante o dia aquela oração vai produzindo de você um dia diferente. Eu vi um vídeo que me mandaram, não sei quem me mandou, não me lembro,
de um ator famoso de Hollywood que é cristão, que ele diz assim, sempre pela manhã, ele é de família evangélica, coloque o chinelo bem debaixo da cama, lá no fundo, para você levantar e se colocar de joelhos. E aí você lembrar que você precisa, primeira hora do dia, orar. Primeira hora do dia. Achei interessante aquele vídeo. O problema hoje da igreja, num sentido quase que geral, é que o povo de Deus não quer mais conversar com Deus. Não se sente mais atraído pelo Deus que ele diz que ama. Não quer conversar mais. Isso mudou de uma forma tão estranha em pouco tempo, porque aqui nós temos pastores ainda do tempo que as quinta-feiras eram lotadas, que era só oração. Era desse jeito ou não? Estou exagerando ou não? Terças também. E palavra. Se falasse que o culto ia começar às 7h30 a oração, 7h15 já tinha gente chegando. Se falar assim hoje, nós temos oração às 7h30, às 8h, 8h10, o povo chega. Na campainha para poder levantar. E isso é uma arma terrível que o inimigo produziu, essa falta de desejo pela oração para trazer problemas e dificuldades na vida das pessoas. Quem teve aqui ontem? Teve alguém aqui que teve ontem? Meu Deus, né, Roberto? Você viu que coisa linda? Viu o que ele falou sobre oração? Ele falou que a gente ora 5 minutos e nem em 5 horas conseguimos resolver problemas nenhum. Jesus orava 5 horas e em 5 minutos resolvia qualquer tipo de problema. Achei extraordinário. Ele falou assim, se você passar uma madrugada, tirar o bom costume da oração pela madrugada, não significa que no outro dia você não vai ter problema, mas você vai ter sabedoria para vencê-los. Deus te direcionar para você andar pelo caminho certo. A oração, queridos irmãos, é o alimento da alma, e tem gente que está morrendo espiritualmente porque não ora mais. Não tem segredo, não adianta vir com essa história, traz aí o pregador que faz a igreja virar de cabeça para baixo, que treme os pilares, não vai mudar nada na tua vida. Se você não voltar a ter uma vida de oração, de intimidade, uma vida de busca profunda pelo Espírito Santo, os vícios te vencerão, o teu caráter vai continuar o mesmo, você vai continuar sendo a mesma pessoa problemática que você foi a vida inteira. Só há mudança quando há relacionamento. A mudança não acontece de fora para dentro. A mudança acontece de dentro para fora. É o Espírito que gera em nós essa mudança, essa transformação. Primeiro ponto para um caráter ser moldado é a oração. Eu disse hoje para o pastor que eu queria que ele me desse uma liberação, que eu não quero mais na quarta-feira trabalhar, irmãos. Não vou mais trabalhar nas quarta-feiras. Vai ser o meu dia de folga. Não vou mais atender nas quarta-feiras. Mas por que você não quer atender nas quarta-feiras? Porque eu resolvi passar as quarta-feiras inteiras com as irmãs aqui em oração. Vai ser assim da agora para frente. Porque é bobagem trabalhar igual um louco se Deus não abençoar. Então eu tenho um dia de semana que eu posso tirar folga? Tenho. Pode? Um pastor pode tirar folga um dia por semana? Então vai ser na quarta-feira. Não vou atender, não vou trazer meu celular. Vou passar o dia todo orando e buscando a Deus com as irmãs. Tem uma equipe aqui que deixa a gente no chinelo. Chinelo literalmente, entram 8 horas da manhã, saem 5 da tarde. E eu, pastor da igreja, fico ali, correndo igual um doido, para cima e para baixo, e só vendo o vento passar. Então eu decidi que a partir de agora minha folga é na quarta-feira, eu vou passar toda quarta-feira aqui. Segunda coisa para nós terminar, que já é 9h20, leitura da palavra. Gente, o senhor é médico? Não tem um remédio melhor do que esse, né? É fantástico, é verdade ou não é? É incrível esse remédio aqui, gente. E é por isso que é tão difícil de tomar uma dose dele diária. Porque o efeito que ele surte em nós é extraordinário. A Bíblia diz, aquele que roubava, não roube mais. Antes trabalhe com as suas próprias mãos para ter com que ajudar o necessitado. Agora, além de não roubarem do que ele tem, ele vai ter que dividir com o outro que tem necessidade. Eu ouvi uma frase, quero passar para vocês. Faça tudo o que a Bíblia manda, mas nunca faça tudo o que ela diz. Parece uma heresia, né? Por exemplo, ela diz que Judas se matou. Quem aqui vai se matar? De jeito nenhum.
Mas se você praticar o que ela manda, você vai ter saúde espiritual e saúde emocional. Quer ver? O maior problema do povo não é relacionamento? A Bíblia diz que é para nós aprender a fazer o quê? Amar o nosso semelhante como a nós. Vai ter problema com alguém? Vai, porque todo mundo vai querer te dar um presentinho. Vai ter problema para guardar os presentes. Vai ter problema para fazer café da tarde para todo mundo que vai querer ficar rodeado de você. Vai ter problema para poder aceitar os convites. Vai jantar na minha casa, vai almoçar aqui. Se cuidar, não precisa nem fazer compra no mês. É verdade, quando você sabe amar o teu semelhante? Eu estou mentindo? Quando você sabe amar, se você falar, rapaz, estou passando por um problema, eu que vou resolver para você. Quem sabe amar é assim a vida dele, mas quem não sabe, é guerra dia e noite, é luta dia e noite, é ira dia e noite, é contenda dia e noite. A Bíblia diz assim, gente, ame o seu semelhante como a ti mesmo. Doa-se por ele. Tem gente falando que é 10 mandamentos que a Bíblia manda. A Bíblia não manda 10 mandamentos, a Bíblia manda um. A Bíblia diz assim, um novo mandamento vos dou. Qual é? Qual é? Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos tenho amado. João capítulo 17, o que Jesus pediu para Deus? Pai, uma coisa eu peço para o Senhor. Eu sou um com o Senhor e que eles sejam um comigo. E que todos eles vivam em unidade. Tem como sofrer desse jeito? Quem vai ter problema é o hospital. Eu digo que você fica doente, que tem 500 pessoas querendo te visitar. E aí você vai vendo as pessoas entrando no quarto, vai dar certo. E hoje eu estou cheio, pastor. Hoje eu estou cheio. Vou colocar a mão na tua cabeça aqui. Vai embora, enfermidade. Pá! A gente vai ter muita gente rodeando a gente vai acabar com um problema emocional, com as lutas, com as dificuldades, com o bico. Não gosto dessa vida, estou numa vida desgraçada. Mas está plantando o quê? Gálatas 6 e 7, Bíblia. Deus não se deixa escarnecer, tudo aquilo que o homem semear, isto ele planta amor, meu companheiro. Planta benignidade, planta bondade, planta carinho, planta sacrifício para o teu semelhante, se prepare para uma colheita abundante. Pastor, como que o meu caráter vai ser moldado? Quando você começar a praticar, ler, meditar e praticar o que está nesse livro. A tua vida vai ser transformada. Terceiro ponto, fé. Meu Deus, o que é fé? Para terminar, crer em coisas incríveis, ver coisas invisíveis e conquistar coisas impossíveis. Pastor, minha família está no fundo do poço. Vai levantar. Começa a ver eles além do que você possa ver. Fé é isso. Fé é acreditar em coisas inacreditáveis. Fé é ver coisas que ainda não existem, porque para Deus a coisa mais simples é trazer à luz ou trazer à existência algo que ainda não existe. Isso é simples para Deus, basta Ele fazer isso. Fé é a confiança que no final tudo vai dar certo. E o último ponto, quando você tiver com o seu caráter precisando ser moldado, busque ajuda. Peça para um amigo de verdade, chegue do lado dele e diga, rapaz, eu sou um nó cego de carteirinha, eu sou um mentiroso que não sei mais o que fazer, eu engano todo mundo, eu quero levar vantagem de noite, eu estou o tempo todo querendo ganhar alguma coisa, olha, só faço maracutaia, me ajuda. E aquele teu amigo vai te dar conselho e vai orar com você. Amém? Quem vai louvar o Senhor? Eu queria falar mais 1 hora aqui, irmão, mas já é 9h25 e eu sei que vocês vão querer ir para casa.